Vamos dar início, então, à nossa terceira unidade da disciplina de Gerenciamento Integrado de Resíduos. Nessa terceira unidade, vamos tratar sobre os aspectos legais e normativos referentes aos resíduos sólidos. Inicialmente, vamos fazer um apanhado sobre a gestão de resíduos no Brasil. Em 2007, a Lei Federal de Saneamento Básico, número 11.445, ela abordou o conjunto de serviços de saneamento básico que consistiam em abastecimento público de água potável, coleta, tratamento e disposição final adequada dos esgotos sanitários, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, além da limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos. Esta lei ela instituiu como diretriz para a prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos e ainda os define como um conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário, ou seja, os resíduos sólidos de origem domiciliar e os resíduos sólidos originados da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas, além daqueles descartados inadequadamente pela população. Inicialmente, essa lei, após a Constituição Federal, uma das que tratam sobre os resíduos sólidos desde a Carta Magna. Bom, o diagnóstico, em 2010, foi divulgado o diagnóstico pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, o SNIS, um diagnóstico sobre o manejo de resíduos sólidos, que indicou que a coleta domiciliar está igual a 98,5% da população urbana, o que corresponde a 35,4 milhões de toneladas no ano de 2010, sugerindo assim uma geração de resíduos sólidos urbanos próximo a 240 mil toneladas diárias. Este diagnóstico ele aponta ainda que 74,9% desses resíduos coletados têm como disposição final os aterros sanitários e 17% são enviados para aterros controlados e 5,1% para lixões, e ainda que apenas 2,4% para unidade de triagem e de compostagem. Além disso, esse diagnóstico ele traz um dado sobre a reciclagem de resíduos que foi estimada para o ano de 2010 em 1 milhão de toneladas, cerca de 6,3% do total de resíduos secos, constituído principalmente de papel, plástico, metal e vidro coletados, de acordo com o Ministério das Cidades. Ou seja, são gerados cerca de 240 mil toneladas de resíduos por dia, e nas regiões mais desenvolvidas a produção per capita dos resíduos é bem maior. Além disso, mais de 50% dos resíduos é orgânico, ou seja, se deve à cultura de desperdício que se tem no Brasil, que sobrecarrega os poucos aterros sanitários existentes, porque todos esses resíduos quando não reaproveitado com a compostagem, eles são dispostos nos aterros sanitários, porque são rejeitos, e além disso os resíduos são dispostos de forma inadequada, acarretando impactos ambientais negativos e refletindo na perda de qualidade de vida do próprio homem, ou seja, a disposição final inadequada dos resíduos afetam o meio ambiente de forma que vem a prejudicar diretamente a saúde da população, ou seja, afeta a qualidade de vida do homem. Bom, existem muitas leis, decretos, resoluções e outros dispositivos legais que tratam sobre os resíduos sólidos, isso em nível federal, estadual e municipal. Agora a gente vai falar um pouco sobre essas normas técnicas, essas resoluções na área de resíduos. Temos a Política Nacional de Meio Ambiente, que é a Lei 6.938 de 81, temos a Lei de Crimes Ambientais, que também no seu texto trata sobre a disposição inadequada de resíduos e as punições referentes a isso. Temos o decreto número 4.074 de janeiro de 2002, que regulamenta a lei 7.802, referente à pesquisa, experimentação, produção, embalagem, rotulagem, transporte, armazenamento e comercialização, propaganda comercial e outros tipos de componentes para a destinação final dos resíduos e embalagens, além de outras providências. Além disso, temos a resolução do CONUMA número 5 de 93, que estabelece definições, classificação e procedimentos mínimos para o gerenciamento de resíduos sólidos oriundos do serviço de saúde, de portos, aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários.
A Resolução 283 do CONAMA de 2001, que dispõe sobre o tratamento e a destinação final dos resíduos dos serviços de saúde. Temos a Resolução CONAMA 334 de 2003, que trata sobre os procedimentos do licenciamento ambiental de estabelecimentos destinados ao recebimento de embalagens de agrotóxicos, embalagens vazias. A Resolução do CONAMA 314 de 2002, que trata sobre o registro de produtos destinados à remediação ambiental e outras providências. Temos a CONAMA 316 de 2002, que trata sobre os critérios para funcionamento dos sistemas de tratamento térmico de resíduos. A CONAMA 264 de 99, onde se aplica um licenciamento de fornos rotativos de produção para atividade de coprocessamento de resíduos. A Resolução 401 de 2008, que estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias comercializadas no território nacional e ainda os critérios e os padrões para o gerenciamento ambientalmente adequado destes resíduos e da outras providências. Além desta, temos a Resolução CONAMA 404, de 2008 também, que estabelece diretrizes e critérios para o licenciamento ambiental de aterro sanitário de pequeno porte para resíduos sólidos urbanos. Além dessas resoluções, temos as normas técnicas da ABNT, que para a orientação em nível federal, elas são conhecidas como NBRs, com procedimento de classificação, transporte e armazenagem dos resíduos. Dentre essas normas, a gente pode destacar a NBR 10.004, que trata sobre a classificação dos resíduos sólidos quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, ou seja, a classificação dos resíduos em classe 1 perigosos e classe 2 não perigosos, para que estes possam ter um manuseio e destinação adequada de acordo com essa norma. Temos a NBR 2.235 de 92, que rege sobre o armazenamento de resíduos sólidos perigosos e fixa condições exigíveis para o armazenamento desses resíduos sólidos de forma a proteger a saúde pública e o meio ambiente. Temos a 14.725 de 2002, que trata de uma ficha de informações de segurança de produtos químicos, que fornece informações sobre vários aspectos destes produtos, substâncias ou modo de preparo destes, e assim dão assistência quanto à proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente. A NBR 8.418, de 84, que fala da apresentação de projetos de aterro de resíduos industriais perigosos, procedimento. A NBR 10.157, de 87, que também trata sobre aterros de resíduos perigosos, dando assistência para os critérios de projeto, construção e operação. A NBR 3.896, de 97, que fala sobre os aterros também de resíduos não perigosos, que fala, nesse caso, para implantação e operação. E a 11.174, que fala sobre armazenamento de resíduos de classes não inertes e inertes, que são os resíduos não perigosos. Temos ainda a NBR 3.221, que fala sobre os transportes de resíduos, a 11.175, que fala sobre a incineração, a NBR 3.894, que fala sobre o tratamento de resíduos no solo, land farming, e ainda a NBR 10.005, lixiviação de resíduos sólidos, o procedimento, a NBR 10.006, que fala sobre a solubilização de resíduos e o procedimento, e a NBR 10.007, que fala sobre a amostragem de resíduos. Bom, outro fator importante, um aspecto legal muito importante que merece destaque nessa unidade é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi sancionada pela Lei 2.305 em 2010. Esta lei instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos e dispôs sobre os seus princípios, objetivos e instrumentos, além das diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluindo os perigosos e as responsabilidades dos geradores, do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis.
Essa política ela é um marco na legislação ambiental brasileira, porque ela contextualiza novas perspectivas sobre a gestão dos resíduos sólidos urbanos e legaliza a responsabilidade municipal pelo gerenciamento de coleta, acondicionamento e disposição final dos resíduos gerados em seu território. Além disso, ela prioriza as iniciativas de soluções consorciadas ou compartilhadas entre 2 ou mais municípios, ou seja, um plano de gerenciamento de resíduos sólidos que integre um ou mais municípios, de forma que estes municípios próximos possam ter um único sistema de coleta e que possam compartilhar o mesmo local para gerenciamento, para disposição final destes, ou seja, municípios próximos escolhem um local para dispor, fazer ali o seu aterro sanitário e aí compartilham do mesmo sistema de coleta e transporte e disposição final, facilitando a questão de logística e ainda de recursos. Essa política ainda define metas para a eliminação e recuperação dos lixões, associadas à inclusão social e emancipação econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, ou seja, ela estabelece um prazo para o fim dos lixões dos municípios e para que todos estes possam ter um aterro sanitário de pequeno porte, dessa forma retirando os catadores de locais inapropriados e colocando estes em locais que eles possam fazer um uso correto, sem prejuízo à sua saúde, desses resíduos, dando a estes uma destinação adequada e assim mantendo a sua renda. Além disso, a política estabelece a meta de disposição adequada de resíduos sólidos nos municípios até o ano de 2014, ou seja, o fim dos lixões, o prazo seria até o dia 2 de agosto, que é a data que a lei foi sancionada, 2 de agosto de 2014. E dessa forma, abre reais possibilidades de negócios, especialmente porque sugere a integralização das diversas formas e técnicas de disposição final, como a compostagem, a reciclagem e outras tecnologias, e prevê que somente os chamados rejeitos, que são os resíduos que não têm mais reaproveitamento, possam ser dispostos em aterros sanitários. Com essa medida, a vida útil dos aterros vai ser bem maior, e assim a quantidade de resíduos dispostos inadequadamente também cai bastante. Isso evita o que ocorre onde os resíduos sólidos, independente de sua constituição, são levados aos aterros, diminuindo a sua vida útil e provocando o que a gente chama de dificuldade de saber o que fazer com tanto resíduo gerado, ou seja, essa política ela está prevendo, já que são gerados tantos resíduos, e não temos mais onde dispor, vamos fazer locais corretos para disposição e para esses locais vamos levar só aquilo que não tem mais reaproveitamento. Mas para isso são necessárias outras medidas, como a coleta seletiva, que dá subsídio para outros tipos de destinação final, como a compostagem, a reciclagem e a reutilização. Para que se tenha a coleta seletiva, é necessário tanto o investimento do poder público municipal, quanto a parte de educação ambiental para que a população contribua de forma significativa, porque se a gestão integrada de resíduos ela só funciona se todas as partes estiverem interligadas. Se isso não ocorre, o objetivo final não é alcançado. Além disso, a Política Nacional de Resíduos também aponta como proibidas algumas formas de destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos, que é o lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hídricos, lançamento in natura a céu aberto, excetuando os resíduos de mineração, proíbe ainda a queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade, e outras formas vedadas pelo poder público. Essa lei traz ainda instrumentos muito importantes e, entre eles, uma ferramenta que pode vir a revolucionar a forma com que os resíduos são tratados, especialmente os perigosos. Ou seja, ela insere em seu conteúdo a logística reversa, que é quando o produtor ele
tem a obrigação de dar um destino final ao seu resíduo, fazendo-o retornar para o processo produtivo ou reciclando em outro processo, ou ainda levar para um correto destino final, sendo que esta responsabilidade é do produtor e não do consumidor. Ou seja, serão obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa mediante o retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Ou seja, essa ferramenta ela se aplica, a lei ela traz a listagem dos tipos de produtores de resíduos que devem se adequar a essa obrigação de estruturar a logística reversa, especialmente para aqueles resíduos perigosos. E além disso, a logística ela prevê a facilitação, por exemplo, para aqueles resíduos que não são perigosos, a facilitação para que o consumidor possa reciclar esses resíduos. Ou seja, uma embalagem de fácil manuseio ou que possa facilitar a sua reutilização ou reciclagem. A política nacional ela também incentiva e estimula a implementação da avaliação do ciclo de vida do produto, que consiste em conhecer cada etapa do processo produtivo de um produto ou um serviço para análise de seus impactos ambientais, ou seja, é avaliar desde quando o produto nasce, desde quando se tem a matéria-prima até quando o produto é descartado, ou seja, avaliar tudo que é gasto para se produzir, tudo que é utilizado de matéria-prima, de recurso natural e ainda o que é descartado ao ambiente, avaliando cada etapa de sua produção, vendo em quais etapas tem-se um maior prejuízo ao ambiente e propondo melhorias para que esses impactos sejam reduzidos, tornando o produto eficiente e ecologicamente correto. Em resumo, depois de mais de uma década, o Brasil finalmente instituiu sua política de resíduos sólidos e assim ela legalizou a responsabilidade municipal pelo gerenciamento de coleta, acondicionamento e disposição final dos resíduos, como já comentado, priorizou as iniciativas de soluções consorciadas entre 2 ou mais municípios e ainda colocou os catadores como profissionais imprescindíveis na gestão de resíduos, e fez algumas proibições importantes, como, por exemplo, a importação de rejeitos oriundos de outros países, como pneus, em salvaguarda do detrimento da qualidade ambiental brasileira. Essa foi a nossa disciplina de gestão integrada de resíduos. Muito obrigada pela atenção de todos.